Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x. Para você se cadastrar é molezinha, o link está na descrição do vídeo, também deixo no comentário fixado. Acesse o link na hora de se cadastrar, baixa 1xBet no celular de vocês, fez o cadastro, realizou o depósito, realiza com o nosso cupom Godoy1x para você pegar o bônus em dobro, né? Você vai colocar lá, sei lá, 50, retorna 100, 100, retorna 200, 250, retorna 500, até R$1.500 você tem de bônus com o nosso cupom aqui, beleza? Só preencher lá, Godoy1x na 1xBet, fechado? Bom, vamos lá, galera, vamos falar aqui sobre a coletiva do técnico Tite, tem algumas observações importantes aqui pra gente fazer. Eu acho que o Tite deu algumas dicas aqui e bons temas para ser debatidos, né? Que ele acabou falando aqui sobre versatilidade, um jogador ou outro e tal. A galera, sabe, tem essa foto aí, né, cara? Ai, cara, que situação. Eu já falei sobre isso nas outras redes, tá? Então você que não nos segue lá no TikTok, é william.godoy, deixo aqui pra você também nos acompanhar. Cara, é óbvio, é natural que vai ter um torcedor ou outro que vai achar que vai normalizar isso. Vai falar, não, tem medo e tal. Porque tem torcedor que está transferindo protagonismo para dirigente. Se tem fã de dirigente, é porque existe torcida de dirigente. Se existe torcida de dirigente, o cara acha que o cara protagonista acha que ele está no lugar certo. Então, assim, o que eu vou falar? Né? Então, assim, não é uma questão de achar certo ou errado. Tá aí, é o quanto você valoriza ou não valoriza certas funções, né? É o melhor a resumir. Então, para quem nos acompanha lá. Vamos falar da coletiva do técnico Tite, que teve a presença do César Sampaio, né, ali do lado, respondendo algumas questões, e ele foi perguntado sobre Nico de la Cruz. O César Sampaio que começou respondendo: nós já sabíamos dessa versatilidade do Nico, é um jogador que aos poucos vem entendendo o nosso modelo e contribuindo bastante. São bons problemas, a gente encara dessa forma. Gerson é o nosso capitão, tem uma presença marcante dentro desse tudo, e mais soluções nós temos em um ano de calendário árduo. Eu não acredito, tá? Uma opinião, não acredito que o Flamengo vai colocar o Nico de la Cruz aqui e o Gerson. Como a galera, o Gerson vai bancar, né? Isso que a galera fala, vai ficar ali no banco. Não. Existe ali uma confiança grande no futebol do Gerson, vindo dessa comissão técnica do Tite, além do calendário ser muito longo, muito extenso, você vai contar com todo mundo. De qualquer forma, eu enxergo com uma certa predileção ali o Gerson, até por isso deram a faixa de capitão aí. Então, assim, não é à toa isso, na minha opinião. Gerson vai continuar tendo os espaços dele, vai continuar tendo as oportunidades dele, e o Tite fala algo que incrementa ali no final, que eu acho interessante. Ele fala: 2 atletas versáteis que trabalham em 3 funções com naturalidade. Então, talvez a gente possa continuar vendo Gerson na posição que estava e o Nico de la Cruz na que estava, quando eles estavam jogando juntos, né? O Nico de la Cruz jogando pelo lado direito. Será que o Tite também vai trocar? Será que ele vai manter o Nico de la Cruz atuando onde ele está, na atual, né, circunstância de agora, e vai colocar o Gerson onde estava o Nico de la Cruz? Ou até mesmo quando mais ou menos utilizou o Sampaoli em algumas ocasiões, por mais que o Sampaoli tenha utilizado pelo lado esquerdo, também utilizou pelo lado direito. Será que ele vai fazer o Gerson pelo lado? Também pode ser. Quando ele diz essa versatilidade e cumprimento de funções com naturalidade, é porque a gente enxerga usando, né? Será que vai? E aí a condição e se precisar fazer a transição? A transição do Luiz Araújo é muito mais rápida, né? Será que então vai marcar mais em cima? Enfim, alguns questionamentos aí, mas eu achei muito curioso 2 atletas versáteis que trabalham em 3 funções com naturalidade, ou seja, ele não está forçando nada. Pois então, falando em naturalidade, né? Foi bom. O Tite acaba falando, porque o que acontece? Ele foi perguntado sobre aquela condição, nós havíamos até comentado na ocasião, Vitor Hugo pelo lado direito e Matheus por dentro. Para quem acompanhava a base, e via inclusive quando eles atuavam juntos, era o contrário. Era o Vitor Hugo por dentro e o Matheus Gonçalves aberto pelo lado. Como até mostra aqui para vocês na imagem, né, que a gente trouxe, então o Vitor Hugo estava mais espetado pelo lado e o Matheus Gonçalves por dentro, com o Bruno Henrique mais por dentro. Como centroavante. O Tite foi perguntado sobre essa, né, movimentação e tal, e aí ele disse o seguinte sobre os garotos. O Vitor pelo lado, ele tem uma capacidade, ele tem uma força impressionante. No lance pessoal, é individual, tá, galera? Mas ele usa lance pessoal. Condução e uma recomposição no setor é impressionante. Eu acho que sobre essa condição da recomposição, na minha opinião, que vai pecar o Matheus Gonçalves com o Tite, sobre o olhar do Tite.
Eu acho que o Tite não vê o Matheus Gonçalves fazendo tanto essa recomposição, com tanta força, com tanta velocidade, e por isso ele está privilegiando o Matheus Gonçalves por dentro. Na minha opinião, está sendo isso. Esses jogadores que trabalham pelo lado, como pontas, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo, e como, né, ele tem colocado agora o Vitor Hugo, ele pede essa recomposição. Tanto que até por isso ele acaba chamando a atenção. Então, na minha opinião, o Matheus Gonçalves, por ter a recomposição mais frágil e com menos intensidade, com menos força, ele vai colocar então o Matheus Gonçalves por dentro, apesar de que ambos até em alguns momentos dão uma trocada ali na posse da bola, né? Teve um lance nítido que eles acabaram ali trocando, né, esse posicionamento, mas ele alertou. E aí, sobre o Bruno Henrique, que foi a primeira oportunidade que o Tite teve, né, ao longo aí dessa temporada, de colocar o Bruno Henrique por dentro, sendo a referência. Né? A gente já viu em algumas ocasiões o Bruno Henrique caindo por dentro, ou o Bruno Henrique mais como um ponto, mas como homem de referência, quando ele tirou o Pedro, ele colocou ali o Bruno Henrique para jogar por dentro, quando fez algumas mexidas, né? O Everton Cebolinha caiu pelo lado esquerdo e tal. E aí ele falou o seguinte: o Bruno Henrique ataca espaço pra caramba. Talvez o jogador que mais qualidade tenha de infiltração de toda equipe. Cara, é difícil a gente confirmar aqui que ele é o principal, mas ele é 1-2 sem dúvida nenhuma. Eu tenho a minha dúvida, ela fica sobre o Gabigol, porque também é um especialista para fazer essa infiltração. Então, assim, tenho minha sincera dúvida. A questão do Bruno Henrique, eu acho que é aquela condição da velocidade. Ele é muito rápido. Então, aquilo, né? Quando ele tá aberto aqui pelo lado, ele ataca essa profundidade com muito mais velocidade que qualquer outro. Mas eu não sei se na questão de buscar as costas, como o Gabigol consegue, se ele é tão bom quanto. Mas, sem dúvida nenhuma, o Bruno Henrique tem essa característica, o Gabigol, né? São os principais atacantes para atacar a profundidade. Ele jogou por dentro, né? Na composição, né? De praticamente ali um 4-2-3-1. E ele fala muito sobre essa consideração, né? De infiltração. Para ter, óbvio, né, essa relação, né, de infiltrar, de você conseguir atacar aquele espaço, essa bola tem que chegar. Por exemplo, De La Cruz, um jogador de passe na profundidade. Até a gente... Vou deixar o link aqui, pô. Falamos sobre, inclusive, essa relação e mostramos para vocês, né? No caso, ele deu o passe para o Pedro não alcançou. Eu acho que faltou entrosamento ali. Nem esperava aquele passe. O Nico De La Cruz é um cara que, né? Então, no vídeo de hoje mais cedo, para você que ainda não conferiu, que tá atrasadão, a gente já mostrou aqui, beleza? Então, ele falando, né? Sobre essa capacidade do Bruno Henrique. Eu não vejo o Bruno Henrique fazendo tanta diagonal nas costas, né? É mais em linha reta. Ele usa aquela força, aquela explosão e ataca a profundidade. Mas, de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, certeza, é um jogador com essa característica. Essa coletiva, ela deixa algumas perguntas e algumas dúvidas futuras. A primeira, essa questão da versatilidade. Quando o Gerson retornar, onde ele vai retornar? Ele vai continuar utilizando Gerson e De La Cruz juntos, com o De La Cruz voltando àquela situação? Vai tirar onde estava agora para encaixar ali o Gerson? Ou o Gerson que vai ser testado na outra? Só que agora os testes, em aspas, já vão cair em jogos muito mais importantes, porque inclusive o próprio Gerson, né, vai estar cerca de 2 meses afastado, já são jogos com outro peso. Vai seguir com o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves por dentro por causa da recomposição. Bruno Henrique terá mais minutos, sendo esse homem por dentro, uma vez que o treinador assume que ele é o principal jogador, segundo ele, para fazer essa infiltração, para dar essa profundidade? Vamos lá. Vamos acompanhar. O que eu peço a vocês, deixe sua curtida, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para acompanharmos juntos todas as notícias e informações sobre o nosso Flamengo. Estaremos por aqui. Valeu, tamo junto.